Meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon, lá no final do Novo Testamento, antes do livro de Hebreus, depois de 1ª e 2ª Timóteo, depois de Tito, você vai encontrar a carta de Paulo a Filemon. Nós não projetamos o texto no telão para motivá-lo a trazer consigo a sua Bíblia, e estamos utilizando a Nova Versão Internacional. Diz o texto: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos mais um cântico. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Mais uma vez quero saudá-lo no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e desejar que você seja muito bem-vindo em nosso meio e que Deus possa estar essa manhã falando livremente e profundamente ao seu coração. Não deixe de perdoar os seus inimigos. Nada os aborrece tanto. Frase de Oscar Wilde, escritor e dramaturgo islandês do século XIX. Na última sexta-feira, aproximadamente 80 milhões de brasileiros pararam na frente da televisão para assistir ao último capítulo da novela Avenida Brasil, do autor João Emanuel Carneiro. Em todas as cidades, ruas tradicionalmente engarrafadas ficaram desertas. Bares e restaurantes lotados, casas e apartamentos com suas televisões ligadas, produziram até especulações de que poderia haver uma sobrecarga na rede de energia do país. Além de qualquer expectativa, o final da novela tornou-se notícia nos mais importantes jornais do mundo, como The New York Times nos Estados Unidos e o britânico The Guardian, dentre outros. A crônica extraordinária de Arnaldo Jabor para o Jornal da Globo revela um pouco dos contornos da novela. Em sua fala, o escritor afirmou que Avenida Brasil era aparentemente uma novela sobre a classe C para a classe C, mas que na verdade foi uma novela para o país inteiro. Ela revelou os dramas e conflitos que até então eram ignorados pela alta cultura. Os gestos e as falas dos moradores da Zona Norte trouxeram de maneira muito mais real as idiosincrasias do Brasil do que as insossas incertezas dos inocentes do Leblon ou das garotas de Ipanema. E concluiu Jabor dizendo que o fenômeno televisivo é algo digno de um estudo antropológico e estético, uma vez que nos revela a TV criando uma nova forma de arte, com a população identificada com suas vidas reais sendo apresentadas na tela, o país se vendo no espelho. Mesmo misturando chanchada, drama e comédia, Avenida Brasil tocou em essência num dos mais comuns aspectos da existência humana: a dor da traição e o desejo de vingança. A trama girou em torno das agruras experimentadas pela personagem da atriz Adriana Esteves, a Carminha, os quais se desdobravam sobre a vida dos demais atores, sendo Débora Falabella, que interpretou a Nina, a mais afetada de todos. Nos 179 capítulos de Avenida Brasil, viu-se de forma vívida os sentimentos mais mesquinhos e danosos aos quais o ser humano pode se entregar. Observamos a dor de Nina, que foi roubada e abandonada no lixão, e toda a sua astúcia sendo empregada para vingar-se da madrasta. Ódio, mentira, revanchismo, manipulação, extorsão, dissimulação, mentira,
Tudo misturou-se num caldo de emoções e sentimentos nessa intrigante história que tão bem retratou a vida cotidiana real. Eu sei que há muitos que têm pavor de novelas. Eu próprio não sou um apreciador do gênero, mas penso que como teólogo, como filósofo e como cidadão, tenho que prestar por vezes atenção àquilo que nos cerca, à cultura na qual vivemos e os impactos que ela produz na vida das pessoas. E eu tenho uma questão incômoda para trazer essa manhã. Você já foi traído por alguém? Já foi passado para trás? Humilhado, usado ou enganado? Você já teve uma decepção muito grande com quem amava, confiava, que tinha em alta consideração? Você já sentiu o desejo de se vingar de alguém, de retribuir na mesma moeda, de torcer pela desgraça de outrem, pelo pior destino possível? Melhor ainda, será que você está vivendo essa circunstância hoje, agora? Você tem ódio de quem te machucou? Está amargurado por se sentir lesado e não ter podido ainda dar o troco à altura? Vive elucubrando planos e esperando o momento da vingança, alimentando o velho bordão que diz que a vingança é um prato que se come frio. Em situações dessa natureza, o que é que nós devemos fazer? Perdoar. Mas como liberar perdão diante de dramas, por vezes mais profundos do que o mais negro abismo? Como perdoar se a alma recusa-se a fazer tal coisa? Como perdoar se a razão nos leva apenas a desejar a vingança? A Bíblia Sagrada, na pequena carta de Paulo a seu discípulo Filemon, nos revela uma história onde estão presentes vários desses elementos que expus. Essa manhã, analisando os contornos do texto e alegorizando algumas de suas falas, vamos buscar entender o fato de que o perdão faz um bem enorme a quem o recebe, mas infinitamente mais a quem o concede. Nessa mensagem que eu intitulei Perdão, a faxina da alma, tenho a grande expectativa de que o Espírito de Deus se mova fortemente nesse lugar, de tal maneira a nos curar e libertar de toda a ira, ódio, sentimento de vingança e de revanche contra os que nos feriram na vida. Mas eu não quero prosseguir sem convidar você a orar comigo. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Como é difícil perdoar, Senhor, quem nos machucou. Que dor dilacerante sentimos quando cai sobre nós o pesadelo da traição, quando nós nos sentimos usados, sem valor. Que dor, Senhor, consome a nossa alma quando vivemos apenas alimentando o desejo da vingança, consumidos pelo ódio, sendo devorados pela amargura. Essa manhã nós queremos, expostos à Tua Palavra, andar no paradoxo, na contramão,
Queremos aprender a perdoar como tu perdoaste, Senhor. Entendendo que perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem ressentimentos. Sabemos que humanamente há situações em que tal coisa é impossível, mas nada é impossível para ti, Senhor. Tu podes acalmar e apaziguar o nosso coração, de tal forma a podermos perdoar quem nos ofendeu, da mesma maneira como nós também fomos perdoados. Aplica a tua palavra à nossa vida e desafia-nos a sermos fiéis praticantes e não apenas meros ouvintes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essa carta de Filemon é o mais breve e também o mais pessoal escrito do apóstolo Paulo. Estava há pouco no gabinete orando com a minha equipe e perguntei para eles: vocês já ouviram alguma pregação sobre a carta de Filemon? Aí eles disseram: não, pastor. Pois hoje vocês vão ouvir. Com toda probabilidade, ela foi escrita ao final da primeira prisão do apóstolo em Roma, nos anos 61 ou 62 depois de Cristo. Filemon, o amigo a quem ele escreve, morava na cidade de Colosso, que ficava na Ásia, mais precisamente ali na região da Frígia. Ele era um cristão, discípulo de Paulo, e mantinha uma igreja em sua própria residência, conforme nós percebemos no verso de número 2. Pois bem, os dados presentes no texto nos permitem afirmar que sua condição financeira e social era de um homem de posses, uma vez que ele não só possuía bens, mas também escravos. Mesmo sendo um cristão, era comum nessa época um homem rico possuir serviçais. O texto ainda nos afirma que um dos escravos de Filemon, de nome Onésimo, fugiu da sua casa e certamente tendo roubado algumas coisas, e posteriormente, em circunstâncias não reveladas, ele conheceu Paulo, provavelmente na prisão em Roma, tendo sido evangelizado e batizado pelo apóstolo, conforme a narrativa do versículo 10. Ora, a pena para um escravo fugitivo era a morte. E isso para que servisse de exemplo para os demais, de forma a intimidar ações semelhantes. Além disso, Onésimo havia roubado o seu senhor, o que certamente eu imagino que fez com que sentimentos de ódio e de vingança povoassem não só a mente como o coração de Filemon, motivo pelo qual Paulo escreve para o seu discípulo. Quando o apóstolo, talvez em conversas com Onésimo, descobriu que ele havia fugido da casa do seu amigo, tendo inclusive lhe roubado haveres, tomou a iniciativa de falar-lhe e solicitar que ele recebesse o escravo com amor e com perdão. E mais ainda, Paulo sugeriu que ele não mais fosse tratado como um escravo, e sim como um irmão, e até intercedeu pela sua libertação, conforme nós vemos nos versos de número 16 e 17. Agora me diga, o que fazer?
esquecer tudo o que havia acontecido, ceder ao apelo do apóstolo, perder aquela extraordinária oportunidade da vingança, do acerto de contas, de fazer de Onésimo um exemplo para todos os outros. O que fazer? Ficar inerte? Virar chacota na boca do povo? Ser considerado frouxo? Um homem sem pulso? Sem disciplina? O que você faria? Quando nós olhamos o contexto do texto com todos esses matizes, fica muito claro que a situação era extremamente difícil. Certamente seria legítimo que Filemão tivesse todas as demandas necessárias, não só para reaver o seu escravo, mas também para ser ressarcido do que havia sido roubado. Se ele não quisesse impor algo de forma mais dramática, poderia simplesmente entregá-lo às autoridades para que fosse preso. Já seria uma forma de fazer justiça e de alguma maneira saciar o apetite da vingança, que não raro consome as pessoas. E você? E você aí? Será que você foi roubado? Quem sabe por um sócio? Quem sabe num negócio? Será que você foi enganado ou traído? Você foi passado para trás? Usado? Será que você espera ansiosamente pelo dia do acerto de contas? Quem sabe a possibilidade de dizer na cara todas as verdades que o outro merece e até precisa ouvir, dar-lhe uma lição de moral. Os anos se passam, mas você acalenta esse desejo, alimenta esse ódio, essa necessidade de vingança, e até racionaliza dizendo assim: não é algo dessa natureza, é apenas uma sede de justiça. Mas será que isso lhe faria bem? Será que ver a desgraça de outrem lhe satisfará a alma e lhe alegrará o coração? Talvez a genialidade do autor de Avenida Brasil esteja em dar um desfecho à trama bastante inusitado. Carminha poderia ter terminado os seus dias na Avenida Brasil como prostituta, poderia ter matado o marido, a enteada e fugido com o pai, com o dinheiro, poderia, dando tudo errado, sair da cadeia e bolar um novo plano de vingança. Mas ela se resignou a ir para o lixão, terminar os seus dias no lugar onde havia começado, catando lixo. E numa das cenas que eu julguei que a atriz se superou, ela disse: pelo menos agora eu tenho uma existência real. Ninguém esperava o perdão de Carminha, nem de Nina. Elas eram inimigas mortais. A vida me ensinou que aguardar pela vingança é como
construir ninhos de aves de rapina no cerro. Com o tempo, elas devoram a alma de quem deseja fazer tal coisa. Roubam a paz, a alegria, o sossego, a esperança e até os sonhos. E é Paulo quem nos ensina isso. A sua sutileza e compaixão diante da situação de Onésimo abrem uma perspectiva totalmente diferente para o caso. A conduta do apóstolo e a forma surpreendente como trata a questão nos mostra que, no fundo, Paulo tratava o escravo como que querendo retribuir a forma como ele mesmo havia sido tratado por Deus em Cristo. Essa manhã, expostos à palavra, quero lhe desafiar a rever as suas questões contra aqueles que lhe feriram na existência. Sou capaz de apostar que não há uma pessoa nesse tempo que não tenha vivido uma demanda dessa natureza. Quero lhe desafiar a libertar aqueles que de alguma forma ainda estão encarcerados em seu coração, presos em sua alma, alijados de seu convívio, vagando por uma terra coberta de sombras e solidão, um deserto árido, onde apenas o ódio e a vingança crescem como ervas daninhas para destruir a vida. Eu quero lhe trazer 3 lições desse texto, para que você compreenda que hoje Deus deseja fazer uma faxina na sua alma, e que isso só será possível se você puder perdoar aqueles que lhe aviltaram. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que o perdão devolve ao outro a possibilidade de renascer em nossa vida. Se você desejar acompanhar versos 10 e 11 da carta de Filemão. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você, quanto para mim. Paulo, escrevendo ao seu discípulo, ao seu amigo, intercede pelo escravo que havia não só roubado, mas fugido. E agora Filemão, sabendo que o apóstolo tinha em suas mãos, talvez tenha imaginado a possibilidade do acerto de contas, do reparo, talvez tenha crescido no seu coração o desejo pela justiça, e Paulo faz justamente o oposto, e diz: olha, recebe esse homem de volta, porque antes ele era totalmente inútil para você, mas agora ele é útil. Porque Onésimo não passava de um escravo. Ele era um escravo, um serviçal, e as circunstâncias o tornaram mais escravo ainda, porque agora ele se tornou escravo do desejo de vingança. Ele se tornou escravo do ódio. Ele se tornou escravo da necessidade do reparo. Ele se tornou escravo da perseguição. É muito provável que a experiência de conversão de Onésimo não tenha ainda sido algo completo enquanto ele não fosse perdoado por Filemão. Talvez Onésimo dormisse todos os dias naquela prisão junto a Paulo, sonhando com a possibilidade de ser aceito, de ser perdoado, mesmo sabendo que talvez a sua dívida fosse impagável. Onésimo era um escravo sem esperança, sem alegria, sem sonhos, sem paz. O que espera um escravo da vida? Não espera nada. A expectativa de vida de um escravo no mundo antigo era muito baixa. Às vezes as pessoas sequer chegavam
aos 30 anos. Forçados a trabalhos duros, vivendo como animais. E Paulo diz: olha, esse homem para você era totalmente inútil. Mas se você o perdoar, ele vai passar a ser útil. Porque o perdão devolve a possibilidade do outro renascer nas nossas vidas. Sim, eu sei que há circunstâncias em que nós matamos as pessoas. Eu próprio já cavei muitas covas para enterrar gente que me ofendeu e me machucou. E nelas escrevi na lápide: aqui jaz fulano. E fico pensando, o que foi que eu ganhei com isso? Onésimo não tinha utilidade, não tinha propósito na sua existência. Para Onésimo, viver sem o perdão de Filemon era algo sem sentido. Era como se a sua vida não tivesse um objetivo, ele estava preso ao seu passado. E é justamente isso que acontece quando nós exilamos alguém da nossa existência. Quando nós retemos o perdão, a pessoa morre para nós. Ela desaparece da nossa história, ela é exilada do nosso convívio, ela é alijada dos nossos sentimentos. Quantas coisas boas poderiam ser vividas se esse perdão fosse concedido? Quantos momentos de alegria, de boas risadas, de encontros, de comunhão, de partilha. Quem sabe, às vezes, é a mão desse a quem você odeia que poderia lhe tirar do poço da vida. Quem sabe, às vezes, é o abraço desse que você detesta que poderia lhe dar força para prosseguir. Quem sabe, às vezes, é a palavra desse que você abomina, que lhe consola e lhe pacifica a alma machucada pelas pisaduras da vida. Nina não imaginava que seria salva por Carminha. Mas parece que a vida às vezes apronta essas situações. Quando nós perdoamos as pessoas, nós damos a elas a oportunidade de renascer. Paulo disse: perdoa esse homem. Para você sempre foi alguém inútil, um escravo, alguém que vivia lá. Talvez você só descobriu o seu nome depois que ele fugiu, porque antes ele era mais um misturado entre tantos, era inútil, mas agora ele pode ser muito útil. Talvez alguém que te machucou, te feriu, que te enganou, que te traiu, e que você considera que se tornou inútil, ainda venha na existência a ser muito útil. E às vezes essas pessoas que são perdoadas em situações extremas se tornam os mais leais dos amigos. Disse Jesus: se retiverdes os pecados dos homens, também o vosso Pai que está nos céus irá reter os seus. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer
que o perdão abre a possibilidade de ressignificação da vida de quem nos feriu. Veja lá versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como o irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Curioso que Paulo disse, recebe ele de volta, mas não mais como escravo. Porque talvez Paulo pudesse dizer o seguinte para Filemon: olha, Filemon, recebe o Onésimo de volta, não ponha ele no tronco, não aplique a ele um castigo, não faça que ele trabalhe dobrado para pagar aquilo que lhe roubou, não entregue ele aos verdugos para que seja chicoteado, preso, receba ele como o escravo que ele era. Deixe que ele fique aí trabalhando como antes fazia. Permita que ele volte a estar na sua casa, servindo. E aqui eu me lembro do filho pródigo que está comendo alfarroba de porcos. E ele diz: eu quero voltar para a casa do meu pai, porque lá os seus trabalhadores comem pão à vontade. E eu vou dizer assim: pai, eu pequei contra ti e contra o céu, não sou mais nem digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos teus trabalhadores. Bem que o pai o poderia ter recebido, e ter dito: bem, aqui você tem um canto, acha aí um lugar, você vai ter comida, mas você não vai ser mais meu filho, você não tem mais direito de entrar na minha casa, de usar o anel da minha família, de vestir roupas boas e de calçar os pés com sandálias, porque isso diferenciava o homem livre do escravo. Fique aí, é o máximo que eu posso fazer por você. Não. O perdão abre a possibilidade de ressignificação da vida de quem nos feriu. O pai recebeu aquele garoto machucado da vida. Eu penso que quando ele saiu de casa, ele era um miserável, mesmo com os bolsos cheios de dinheiro. E quando retornou, era um homem rico, apesar de estar totalmente falido. Não tinha coisas, mas o seu coração estava cheio de conteúdos e de valores. Esqueça a condição da pessoa e o mal que ela lhe fez. Esqueça quem ela é. Esqueça as circunstâncias, esqueça os contornos. De que vale a pena você ficar trazendo isso? Que proveito você vai tirar disso? É como alguém que vai ficar se revolvendo no próprio suco gástrico, sendo corroído por um ácido. Não adianta, já aconteceu. Você não vai ganhar nada com isso, a não ser úlcera e cabelo branco. Dê à pessoa a possibilidade de ressignificar a sua vida. Talvez seja o seu perdão que permita que ele entre de novo no trilho da história. Talvez seja a sua mão estendida que o conduza a ser gente de novo. Talvez seja o seu abraço que dê a ele a possibilidade de rever as suas idiosincrasias, o seu caráter,
os seus valores, as suas escolhas. O perdão tem um poder tão profundo de mudar naturezas, que ele é capaz de mudar a existência de um ser humano. Eu sei porque eu fui perdoado. E isso mudou a minha vida. Por vezes o perdão abre uma nova senda na narrativa de um indivíduo. Abre uma nova história, uma nova possibilidade. Alguém que é perdoado pode escrever uma história nova, numa folha em branco, nas páginas do livro da vida. Recebe Onésimo, mas não recebe ele como escravo. Não diz para ele: bem, já que Paulo me pediu, fica aí em algum lugar. Eu até perdoo você, mas não quero convívio, não quero contato, não quero proximidade. Não me procure. Ao final do mês, você terá o seu soldo. Ao final do dia, você terá a sua ração. Mas não espere mais nada de mim. E Paulo diz: recebe ele, mas não como escravo, como um irmão muito amado. Receba ele com a dignidade de um filho de Deus. Receba ele como um cristão. Receba-o com honra, com amor. Pague o mal com o bem, e você estará acumulando brasas sobre a sua cabeça. Não há derrota maior para o inferno do que quando alguém perdoa o outro. O diabo fica possesso, porque ele veio para matar, roubar e destruir. De que valeria um escravo livre, mas sem um propósito na existência? Paulo poderia ter dito: bem, Filemon, eu quero até te pedir para que você liberte o Onésimo. Ele não vai mais nem aí, afinal de contas o constrangimento é tão grande. Esse encontro seria um encontro difícil. Talvez vocês se acusassem mutuamente. Ele poderia dizer que fez o que fez pelos maus tratos, por ter sido tratado de forma indigna como um ser humano. Você vai dizer que ele lhe traiu, roubou pertences da sua casa. Olha, eu acho que esse tipo de encontro não vai produzir nada de bom. Portanto, faça o seguinte: libere ele daí mesmo e deixe que ele siga pela vida. Não. Parece que em circunstâncias dessa natureza tem que haver encontro. As pessoas têm que se olhar nos olhos. Mãos têm que ser estendidas. Corações têm que ser abertos. Consciências têm que ser expostas. Eu acredito que o perdão não é um sentimento, o perdão, assim como o amor, é uma decisão. E não acredito em esquecimento total, mas acredito que a alma que libera perdão ao outro é curada à medida em que caminha. O perdão é uma decisão que se enraiza no ser, assim como a amargura. Um para o mal, o outro para o bem. Perdoar é permitir que o outro tenha a possibilidade de escrever uma história nova. Inimigos mortais podem se tornar irmãos, e isso muda a perspectiva de qualquer um. Recebe Onésimo, mas não como escravo. Olhe ele nos olhos. Perceba
o seu arrependimento. Seja misericordioso. Exerça a liberdade que você tem para perdoar. Ande na direção contrária. Faça o inesperado. Surpreenda. Vire o jogo, vire a mesa. Só sabe o valor do perdão quem foi perdoado. E em último lugar, eu queria lhe dizer que o perdão transforma os fatos vivos do presente em acontecimentos sepultados do passado. Veja aí versos 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. É certo que Onésimo tinha uma dívida muito alta, não só pela sua condição de escravo, como pelas suas próprias ações. Nada poderia pagar o que ele havia feito. E aí Paulo nos chama ao imponderável. Paulo diz: olha, recebe esse homem, e se ele te deve alguma coisa, ou se fez alguma coisa que te produziu dano, perdoa, lança isso na minha conta, eu pagarei. Eu acho que talvez Filemão não conseguisse esquecer o que havia acontecido. Por isso Paulo foi ao extremo. Aquilo estava incrustado na sua alma, atormentava a sua consciência. Luiz Fernando Veríssimo diz: a história é um pesadelo do qual estamos tentando acordar. Mas o perdão transforma os fatos vivos do presente em acontecimentos sepultados do passado. Olha, Filemão, se ele fez alguma coisa, se ele gerou em você feridas, se ele te traiu, te decepcionou, se ele te enganou, se ele te roubou, esqueça. Transforme esses fatos que ainda você carrega no presente em acontecimentos sepultados do passado. Transfira a dívida de Onésimo para mim. Parece que foi isso que Cristo fez por mim e por você. A minha dívida era impagável, eu não sei a sua. Nem com a minha própria vida eu poderia pagar. Por isso sempre acho que estou fazendo pouco. Por isso sempre me acho devedor. Por isso sempre acho que poderia estar realizando mais por aquele que me perdoou, que cancelou o escrito de dívida que pesava contra mim, e com o seu próprio sangue me tornou mais alvo do que a neve. Por preço eu fui comprado, e o preço foi o sangue do Deus que se tornou homem. Liberte aquele que lhe feriu, perdoe quem lhe machucou, deixe os fatos na poeira da estrada e permita que o vento do perdão os leve para sempre. Deixe que isso tudo vire passado.
e não uma constante no seu pensamento. Paulo apelou para Filemon e lembrou a ele que ele um dia teve uma dívida com Deus, dívida que havia sido paga, e tinha uma dívida com o próprio Paulo, que disse: eu pago a conta de Onésimo, para não te lembrar que tu deves a mim a tua própria vida. Ah, quantos que devem e são implacáveis com aqueles que lhe feriram. Na parábola de Jesus, um homem deve muito ao seu Senhor, um preço impagável, incalculável, e ele diz: seja generoso comigo, e eu tudo te pagarei. E o seu Senhor, de forma misericordiosa, diz: vai, a tua conta está paga. E ele, saindo dali, encontrou um outro que lhe devia tão pouco, e lhe pediu: ser favorável comigo, eu vou te pagar. E ele disse: vais me pagar, mas na cadeia, para onde tu vais? E agiu de forma implacável. Quem sabe você foi perdoado, mas nunca perdoou. Quem sabe você se sentiu recebido, acolhido, mas nunca acolheu. Quem sabe hoje é o dia que Deus reservou para que você faça isso. E talvez você me diga: ah, pastor, eu preciso orar a respeito. Precisa não. Há coisas que não precisam de oração, precisam de ação. Oração sem ação é tapiação. Não me venha com a sua espiritualidade de ocasião. O perdão não é um desafio, é um mandamento. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sepulte essas lembranças, enterre esses sentimentos, apague essas imagens doloridas, permita que o óleo do amor, liberado pelo Espírito Santo, cure essas feridas da sua alma. Deixe toda a racionalização de lado, esqueça a plateia que está pedindo: corta a cabeça dele. Tenho encontrado uma desgraça no meio da igreja, gente que torce pela miséria do outro, gente que se alegra com a desgraça do outro. E se for o pastor, então parece que o regozijo ainda é maior. Como é bonito ver alguém que encobre a transgressão do outro e não desnuda o seu semelhante. Eu não estou dizendo que você deve acariciar o erro, não. O erro é passível de confronto, mas o pecador necessita de acolhimento. Não esmague a cana que está quebrada e não apague a torcida que ainda fumega. Gente na igreja torcendo pela desgraça dos outros, gente se alegrando quando um casamento se desfaz, quando um líder é surpreendido numa falta. Quem vos deu autoridade para condenar o vosso irmão? Quem os chamou para ir ao pináculo do templo fazer juízo do teu semelhante? Quem
Quem te constituiu juiz sobre o outro? Quem pensa que você é? Tu és pó e pecado. Fostes feito justiça pela misericórdia de Deus. Não te deu o Senhor o direito de julgar e fazer juízo. Antes, quem está em pé, veja que não caia. Os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança. A situação de Onésimo lembra muito o clássico de Victor Hugo, Les Misérables, Os Miseráveis, onde algo muito parecido acontece. E no texto dramático vemos exposta a dor da traição sendo curada pela força do perdão. Meu querido, eu queria lhe confessar que a minha maior alegria na vida é saber que eu fui chamado das trevas para a luz. Eu que era miserável, pobre, cego e nu, que andava desgarrado nas trevas profundas da noite escura da minha alma, que era estranho às alianças da promessa, oliveira brava, fui enxertado na videira. Eu que era escravo e fui feito filho, que estava condenado e fui justificado, que era só o traje e fui chamado para a festa do perdão. Quando a graça alcança os miseráveis da terra, a vida ganha significado e sabor. O passado vira história, fica encravado na cruz, porque o perdão nos redime. E assim a dureza da vida pode ser encarada com ternura, porque a morte torna-se apenas a porta de entrada para a vida eterna. A minha oração essa manhã é que você possa ser alguém com olhos e mãos de misericórdia, capaz de ter compaixão com o que sofre e identificação com os que perecem, e que todos os miseráveis da terra, olhando para você, sintam-se recebidos por Deus, amados por Cristo e encorajados pelo Espírito Santo. Perdoe, porque não há um outro caminho. Faça uma faxina na sua alma hoje e perdoe aquele que lhe ofendeu. Baixe os seus olhos, recline a sua cabeça, abra o seu coração, levante-se do seu lugar, tenha a coragem de se reconhecer com essa necessidade e venha até aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que precisa perdoar, venha às águas e beba, venha e prove do poder que há no sangue de Jesus. Venha e experimente o poder do Espírito de Deus sarando a mente, o coração, a alma das pessoas. Não deixe para amanhã, não deixe para a próxima semana, não deixe para a próxima mensagem. Se você quer ser curado, venha hoje. O dia é hoje. Amanhã pode ser tarde. Você pode estar morto ou o outro, e terá que carregar esse sentimento pro resto da vida. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Sofridos, machucados, alguns sentindo-se enganados, outros traídos, alguns se sentindo como lixo, descartáveis. Mas vieram aqui à frente com o desejo de perdoar, Senhor. Permitir que o outro nasça de novo nas suas vidas. Permitir que o outro ganhe a possibilidade de ressignificar a sua própria existência.
permitir, Senhor, que o outro possa ter a possibilidade de ser aceito, de ser amado, de escrever uma nova história. Eu sei que há muitos aqui que não têm como fazer isso. Humanamente é impossível. O dano foi muito grande. A dor é muito profunda. As consequências foram muito extensas. Mas eu sei que o teu Espírito pode começar uma faxina hoje, removendo os entulhos que se acumularam na alma e tornando esses cômodos livres e limpos, de tal forma que possam ser habitados pela paz e a misericórdia. Eu sei que o perdão é um processo, é uma decisão. Para alguns será mais fácil, para outros mais difícil, mas para nenhum deles será impossível, porque serão auxiliados pelo teu Espírito. E se foram um dia perdoados, serão também capazes de perdoar. Eu te peço por cada um destes, pelas suas vidas e famílias, e te peço por aqueles que eles agora carregam no coração, na mente, para que a tua misericórdia os alcance onde quer que eles estejam, e eles já possam sentir no mundo espiritual a força que há pela libertação. Dá-nos a tua paz, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo o nosso Senhor. Amém.